Aí tem um outro problema que é inerente a isso. A logística dentro do Brasil. Ela é sob pneus. Nós vamos ter longos anos ainda onde os preços para nós são o quanto eles acham que nós podemos pagar. É isso que traz seriedade, né? E o banco e o nosso Banco Central vai ser independente. Então, onde que nós podemos sair desse problema da fome, do aumento de produção? É pesquisa. Nós somos uma grande potência adormecida. A lei mais restritiva em termos ambientais que tem no planeta. A gente nota duas coisas. Uma é a falta de compromisso com o trabalho do qual você ganha o seu pão. Sim. O Brasil não precisa de ensino superior. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Housecast, o seu podcast de gestão patrimonial e agora também agro. Então, galera, hoje nós estamos aqui em Canarana. Canarana, no Mato Grosso. Não é Mato Grosso do Norte, né, Bruno? É só Mato Grosso. Estamos aqui hoje numa fazenda, Passo Fundo 2, né, para conversar com ele, Marcos da Rosa. Foi ex-presidente da ProSoja, enfim, a gente vai bater um papo aqui bem legal. Mas antes, quero apresentar todo mundo que compõe essa mesa. O Brunão, mais uma vez, está aí. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Valeu. O nosso grande amigo e parceiro Marcos Bittencourt. Falei certo? Bola. Isso aí. Olha aí. Marco Antônio, da Agromentoria, nosso grande parceiro aí também. E o anfitrião, Marcos da Rosa. Obrigado pela receptividade, meu querido. Hoje já comemos um carré de ovelha aí, Isso. Um negócio top aí. O Gui... Criado, produzido aí. Olha aí. Nossa industrialização manual. Olha aí, o negócio 100% salada de maionese. 100% natural da natureza. É orgânico. O Gui se acabou aí. O Gui tá feito da vida, tá feliz hoje. Agradecer aí os bastidores também, nosso grande amigo Benedito. Não é o Benedito argentino, não, é o Benedito mesmo, brasileiro. E o Gui, né, que tá aí sempre com a gente. Galera, já queria pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal. Já deixa o like e compartilha esse vídeo aí, que tá bem interessante. A gente tá fazendo uma série de vídeos, né, de bate-papo com produtores, assim como o nosso querido Marcos da Rosa aqui, para te trazer esse entendimento, né, do agro, do produtor, que isso também é um grande investimento que talvez está sendo pouco explorado ou pouco conhecido da forma correta pelos nossos grandes amigos. Então vamos lá, doutor Marcos. Queria que você falasse um pouquinho aí de você, ex-presidente da ProSoja, né? Veio do Sul, gaúcho também, né? Teu conterrâneo aí. Conterrâneo. De onde? Passo Fundo. Olha aí, por isso o nome da fazenda, né? Passo Fundo 2. Então, Marcos, queria que você se apresentasse aí pro pessoal, fala um pouquinho de ti, como é que foi a vinda do Rio Grande do Sul pro Mato Grosso, né? Conta um pouquinho aí pra gente. Bom, pessoal, a nossa vinda do Sul para cá é mais ou menos que nem a viagem de vocês. Vocês são os repórteres pé na estrada. Tipo isso aí. Pé na estrada, né? É isso que vale. Vocês estão aqui dentro de uma fazenda, na convivência natural aqui do dia a dia, a comida do jeito que as pessoas Tava bom demais. Que trabalham conosco se alimentam, né? Se alimentam, utilizam.
nem refrigerante, só tem água para vocês, água gelada. Assim então que é bom. vocês são os repórteres pé na estrada, e estamos num domingo, né? É. Por isso o motivo da carne assada ali, que o Gui gostou muito. Comeu pouco, Gui, ali. Então, o meu pai lá pelos anos de 74, 75, ele já tinha sofrido com algumas secas no Rio Grande do Sul e entendeu que seria melhor na atividade agropecuária vir para um local onde tivesse uma estabilidade maior e não faltasse água durante o tempo do plantar e colher. O seu pai era produtor no Rio Grande do Sul. Produtor rural. Ele produziu o que lá? Produzia soja, Soja. arroz, Olha pecuária. Né? Legal. A família, pelos dois lados, do meu pai e minha mãe, são agropecuaristas natos. Legal. Então, ele queria essa tranquilidade de não depender de irrigação, queria produzir no ambiente natural. Então, acabou parando aqui em Canarana mesmo, aqui no Mato Grosso, aqui nessa fazenda que nós Olha estamos, isso há 45 anos atrás, praticamente. Quando você chegava em Iporá, aqui no Goiás, e vinha, já era estrada de terra, pinguela, nem ponte não era, passava pela Barra do Garças, todos esses rios que tem na Barra do Garças até aqui eram todos pinguela, na época da chuva, onde tinha que movimentar safra, alimentação. Essas pinguelas eram muito na superfície do rio, vinha água, levava embora os caminhoneiros e quem estava na estrada tinha que reconstruir aquilo ali de novo. Então eu sempre falo que por que vir para um lugar desse se tinha essa... Um desafio grande, né? Mas aí tu deixou para trás o Triângulo Mineiro, que seria mais fácil, Pois o próprio sul de Goiás, né? Aí que eu falo que é o destino que manda as pessoas. Uhum. As coisas não acontecem só por causa do capital ou por causa desse nosso dia a dia aqui como investidor. Tem outras coisas por trás nessa vida, alguns exemplos tem que trazer. As regiões inóspitas que elas têm que ser desenvolvidas porque a população aumenta, precisa alimentação. Então, se tu for olhar aí tanto pelo lado material, que é aquele de faturar, mas por trás tem um outro mundo empurrando a gente, e é por isso que eu acredito que a gente está aqui no Mato Grosso. Então, foi formando essa fazenda, comprou outras aqui na região, desde 75. Quando no ano de 87, meu pai conseguiu terminar os negócios deles que tinha no Rio Grande do Sul, né, as propriedades que tinha arrendamento, propriedade própria, vendeu e ainda continuou com 3 arrendamentos. Eu estava cursando o último ano de agronomia na Universidade de Passo Fundo, esse ano que ele veio. Lá no Rio Grande? Lá no Rio Grande do Sul, lá em Passo Fundo. Eu nasci em Passo Fundo, estudei, se criou e formou lá. Formei em agronomia, né? Na UPF, Universidade de Passo Fundo, isso. Então eu tinha mais um ano e já sabia, a minha esposa é minha colega de escola. Do ensino médio, né? De ensino, então ela já sabia que o destino dela era Canarana também. Olha aí. Então nós já casamos assim. Não pode reclamar. Inclusive, como é o mesmo nome dela? Sinara, muito obrigado pelo almoço, estava maravilhoso. Maravilhoso. O Gui agradece muito também. Ele ficou Comida feliz. gaúcha no Mato Grosso. Mas apesar que o Gui, quem fez a sensação dele fui eu, olha que aí, ia ser a carne. Olha aí. Então, a própria Sinara já sabia que o destino era Canarana e a gente ela acabou casando no final de 86, bem quando meu pai saiu para morar definitivamente aqui. Antes aqui estavam os pais dele, os irmãos, seus avós. Isso, eram essas pessoas que tocavam aqui a propriedade e ele administrava de lá. Chegou a hora, não, eu quero ir para lá também. Então nós já sabíamos, eu acabei minha faculdade no final de 87 e dia 2 de fevereiro, a minha formatura foi 30 de janeiro de 88, e dia 3 de fevereiro eu estava aqui em Canarana, morando. E aí foi se desenrolando a vida aqui. Show de bola. E como é que foi esse desafio? Assim que você chegou aqui, você começou a produzir junto com teu pai? Você foi mais para a parte administrativa da fazenda? Como é que foi essa sua chegada aqui? Eu sempre trabalhei na propriedade. Na época, obviamente, recém-formado, eu coloquei um escritório de planejamento. A minha esposa é psicóloga, já foi se colocando. Legal. Cidades pequenas, né?
Sim. Já foi se colocando lá, já conseguiu, até pela falta de profissional da área, já se colocou rapidamente. Eu, na época do aperto de colheita e plantio, principalmente, ou no manejo de gado, vacina, nessa época que eu tinha escolar de planejamento, eu sempre fiz o trabalho dentro da propriedade também. Legal. E como é que foi quando tu chegou aqui? Como é que estava essa região? Porque eu imagino que não era uma região ainda muito evoluída, né? Então, ainda tinha que desbravar muita coisa. Como que tu vê esse primeiro desafio aí, talvez, de chegar numa região ainda crua, entre aspas, né? É uma outra realidade, né? Passo Fundo é uma cidade na época de 160, 170 mil habitantes, universidade, um pouco de indústria, todo ao redor de Passo Fundo pavimentado. Chegamos aqui, já era estrada de terra para começar. Sim. Né? Não tinha asfalto para chegar até em casa. Estavam asfaltando a BR-158 ainda. O telefone existia já pontos nas casas, mas quem não conseguia adquirir tinha que ir para fila no posto telefônico. Aí tu via assim 15... E era longe ainda? 15, não, na cidade. Isso, na cidade. Na cidade. Era 15, 16 pessoas naquela fila para utilizar. Para usar na ficha ainda. Não, tinha telefonista, né? Tinha telefonista para usar o telefone. No supermercado não tinha presunto, por exemplo. Né? Então tinha as mudanças de hábito. Algo que lá no sul tu já tinha. A gente estava lá no meio do desenvolvimento pleno, Sim. né? Uma outra realidade. Então tu se debate com tudo isso, a questão aí na minha área de engenharia agronômica, de planejamento, as dificuldades para andar nas estradas, os atoleiros. Claro que para mim, prestando assistência técnica, era uma dificuldade menor, mas para o caminhoneiro que andava, para aquelas pessoas, para os proprietários, né? Para chegar na propriedade, às vezes, aqui são 50 quilômetros até na cidade, levava um dia, atolava, dava problema. Quebrava. A infraestrutura da prefeitura não era o suficiente para manter essas vias. Então, toda essa dificuldade. E um ponto importante nessa construção, a população é que ajuda, além dessas dificuldades de locomoção, mas a população ajuda a construir a delegacia de polícia, a igreja, a escola. Assim, a gente fez festas para construir o Fórum de Canarana. Então, é o que você me perguntou, é tudo uma grande novidade, um grande desafio, e tu tem que se inserir na sociedade, até porque tu veio numa condição... Eu, se não quisesse trabalhar até os 21 anos, quando eu me formei, eu não precisava ter trabalhado. Né? Trabalhava porque gostava da propriedade, ia para as lavouras, mas eu não precisava. Então eu tinha uma condição de vida diferente de muitas pessoas que vieram aqui realmente sofreram sem dinheiro, vieram numa colonização, prometeram um trator, o trator não chegou, as pessoas passaram fome, ficaram embaixo de barraca de lona no começo, né? Por ser uma colonização. Sim. Aqui. Quando fundaram a colonização, prometeram muitas coisas que não aconteceu. Aí, para quem precisava de banco, o banco era lá em Barra do Garças, 320 quilômetros, sem estrada. 320 quilômetros para um ponto... E também adquirir peças, supermercado, que Barra do Garças é uma cidade bem mais antiga. Sim. Né? Então, você chegou numa condição diferente vendo uma realidade que tu não conhecia. Não deu vontade de voltar? Não, porque eu desde muito pequeno, eu andava nessa estrada de Passo Fundo até aqui, que são 2.200 quilômetros, eu já conhecia uma realidade. Fazia. Só que essa realidade para mim era festa, né? Era uma viagem, era uma aventura. Uma aventura de guri. Até que chegou, exatamente, até que chegou o dia que a responsabilidade veio, já vim casado, né? Mas assim, a gente que não viveu esse sofrimento das pessoas, que nem uma colonização, pessoas que vieram principalmente de Tenente Portela, tiveram que sair porque 5, 6 filhos, uma propriedade pequena, já não dava para todo mundo mais sobreviver, aí alguém chegou lá, fez uma promessa, vai lá que vai ter isso, vai ter cooperativa, chega aqui não tem nada, é uma região inóspita. Então deu para a gente perceber e vivenciar e levar como aula para a vida essa experiência. Não, legal. E você até falou aí da questão das cooperativas, né?
Imagino até que nem tinha aqui nessa época. Como é que foi? Você ajudou a desenvolver isso também? Não, quando eu cheguei a morar em 87, aí Já porque tinha. a cidade ela começou em 74, 75, Sim. né? Então eu estava lá com 12, 13 anos. Essa própria colonização, ela criou uma cooperativa que é a tal da Copercana, que em seguida que eu cheguei aqui quebrou também. Nossa. Né? Ela não foi tocada os agricultores, os produtores sofreram muito, porque ela não foi tocada de uma maneira correta, quis abraçar o mundo e não deu conta de se manter, quebrou e trouxe um grande prejuízo para essa região. Até porque essa região foi uma das primeiras a ser desenvolvida no Mato Grosso. E essa situação de falta de tecnologia, plantar arroz 3 anos, uma cooperativa que não funcionou, ela trouxe uma imagem negativa para essa região, e aí começou a região de Lucas do Rio Verde, Sorriso, mais pro descendo, né? Mais pro lado oeste nosso aqui, que é na BR-163. E aí aquela região houve muito investimento, e nós ficamos para trás. Então nós só viemos ver um desenvolvimento mais rápido aqui nos últimos 13, 14 anos agora. Entendi. E aí entra a questão também das políticas sociais, né, Marcão? Exatamente. Você fala bastante disso também, Isso. né? Até o Marcos estava falando dessa questão das promessas, a gente vinha conversando na viagem exatamente sobre isso no Tocantins, que as pessoas abandonavam os implementos agrícolas e voltavam para o sul porque chegaram com uma grande promessa de que iam desenvolver, ia ter recurso, saíram devendo, perderam, tanto que você, lá no Tocantins, ainda tem muitas áreas de pessoas que ainda elas estão matriculadas no nome do antigo proprietário, mas já foram invadidas ou já passou por processo de uso capião, exatamente por essa razão aqui. E se não me falha a memória, o Mato Grosso também ele foi loteado para o desenvolvimento nesse período, né? Sim, não, aqui na nossa região veio essa Copercol, que era o pessoal ali da região de Tenente Portela, Rio Grande do Sul, foi um pastor que conduziu. E essa Copercol comprou as propriedades, dividiu aí na média aí de 400 hectares, algumas 350, outros 490 hectares, e trouxe esse pessoal de lá, porque, como eu falei antes, eles não tinham mais como crescer, dividir, problema de seca, tudo isso, e com várias promessas que tudo iria dar certo e acabou. Ainda Canarana, dá para dizer que foi bem, porque várias famílias dessas que vieram ainda continuam aqui e aí acabaram persistindo e tendo sucesso e fazendo uma sucessão familiar, inclusive. Ô Marcos, e algo que nos chamou a atenção é porque além de você ser produtor, você, podemos dizer, é um ativista classista, né? Você é bem atuante, né? Esteve à frente ali das cooperativas de crédito, fundou a ProSoja, Climate e tal. Por que isso aconteceu? Isso foi por inconformismo, por questões de infraestrutura na época, porque você queria ajudar o produtor por conta dessas situações? O que te levou a viajar para esse lado classista? É que as responsabilidades na tua vida, além daquela de você preservar o teu patrimônio e deixar alguma coisa de herança para os teus filhos, faz com que você pense como que tu faz isso acontecer. Então, com todas as dificuldades que a gente tinha aqui nessa região, com todas as dificuldades que o Brasil tem e continua tendo, que não são muito diferentes de 30 anos atrás ou 40 anos atrás. Não mudou muito, né? Segue assim a ideologia, não é a ideologia, mas a maneira de pensar, de poder por poder. A metodologia. É praticamente a mesma. Então isso me incomodava. Quando a questão da cooperativa de créditos, né, que era a cooperativa de crédito de Canarana, agora hoje é um Sicredi, eles começaram uns 3 anos depois que ela começou, eu entendi que aquilo era importante para a cidade. É um banco, vamos dizer assim, é uma cooperativa, né? Uhum. Mas é uma instituição financeira que atua. Você é associado, ela não é da diretoria ou não tem dono. O dono é o associado. Eu entendi que aquilo era importante e fui dar a minha contribuição aí por 8, 9 anos. Quando a responsabilidade começou a pegar para o meu lado, que talvez eu teria que ser um presidente adiante, e é um trabalho que no trabalho do serviço financeiro, você tem que ser responsável como presidente pelo financeiro, tu tem que ser responsável
mão de obra humana que está trabalhando. 24 horas tu vivendo aquele negócio, e um negócio em expansão e demandando muito tempo. Eu vi que eu não podia... E você tem que produzir também. eu não vi que eu não podia aliar com a propriedade e as responsabilidades que eu tinha assumido pessoais, aí eu encerrei aquilo e aí entrei direto na política classista, que é o que você perguntou, pelo inconformismo das coisas não acontecer, infraestrutura, leis erradas. A gente entendeu já naquela época que era o cidadão que ele tinha que se inserir no processo para ocorrer as mudanças, não ficar esperando que alguém que foi eleito vai resolver. Através da pressão. Isso aconteceu, assim, o seu ciclo, né, nas cooperativas de crédito, se encerrou ali em 2002. Isso. E você fundou em 2005 a ProSoja. Mais ou menos, 2002, aí eu acabei virando vice-presidente do Sindicato Rural. É assim que eu parei. Então você já se envolveu. Entendi. Aí... Pensei que você tinha ficado ali uns não, 2, 3 anos. Eu já virei ali vice-presidente do Sindicato Rural, fui conhecendo o sistema sindical, o sistema de defesa do produtor rural. Em 2005, com a crise cambial, onde os custos de produção eram, às vezes, até maior do que o resultado final da tua colheita, gerando um endividamento, houve uma crise financeira, o dólar, de dólar, né? Que é o que, faz. Foi a crise do Lula, né? Isso. O pessoal aí do Mato Grosso, geralmente começa lá por Rondonópolis, esses movimentos, resolveu criar mais uma associação específica da soja e outra específica da pecuária, que é a ProSoja e a Crimate. E eu entendi que isso era importante. Nesse momento eu já era presidente do Sindicato Rural e ajudei esse movimento da criação aí dessas entidades. Show. E você foi diretor por 2 mandatos na FAMATO? Vice-diretor, né? Isso. Como é que foi? Na verdade, aí como eu já estava no baile, né? A música já estava tocando. Já estava bailando. E a sede dessas entidades é em Cuiabá, que são 800. Na época, o caminho mais fácil para ir era 850 quilômetros de Canarana. Eu acabei me inserindo nas diretorias tanto da ProSoja quanto da Federação da Agricultura. Na ProSoja, na verdade, eu fiquei desde o começo até o ano de 2018, que eu fui candidato a presidente da ProSoja e não me elegi, né? Aí ali encerrou minhas atividades dentro das diretorias da ProSoja, e a minha atividade na Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso, eu era um dos vice-presidentes dos últimos 2 mandatos, que são de 3 anos cada um. E aí, no segundo mandato, eu exerci o trabalho de diretor executivo da FAMATO. Cerrou no final do ano passado e eu encerrei as minhas atividades. A minha ideia era tocar minha vida particular, eu me envolvi em outros assuntos aí, outros investimentos, na verdade, né, que é relacionado com etanol de milho, são usinas de etanol que me chamaram aí para ajudar a tocar algumas no Brasil, e eu senti que não tinha espaço mais para minha política classista e resolvi encerrar. Mas aí, para minha surpresa, nós criamos uma entidade quando eu estive presidente da ProSoja Brasil em 2016 2017, que é o Conselho Nacional de Feijões e Pulses. É uma associação nacional igual é a ProSoja Brasil, vamos dizer assim, de feijões, pulses e colheitas especiais. O pessoal pediu para mim assumir a presidência dessa entidade e eu assumi ela em novembro do ano passado. Então eu não consegui abandonar. Saiu, mas está lá. Tá no sangue. Saiu, mas está lá de nonovo. Não consegui. Saiu de uma, criou outra e está como presidente. Foi um acaso. Isso foi um acaso, né? E eu queria só fazer uma menção, porque em uma dessas, né, a gente acompanhou, né, viu sua história e tal, e você, né, bem ativista, pegou algumas menções suas, você fala que é muito difícil, abre aspas, né, para o produtor aproveitar as oportunidades, porque a política classista é pouco envolvido, porque isso tira muito tempo ali, né, ele está fazendo a gestão e ao mesmo tempo criando ali ou ajudando a fomentar ali toda a parte de infraestrutura para ajudar esses. Eu queria que você comentasse assim, o que evoluiu desde 2005, 2006, o que vocês
ajudaram? O produtor hoje ele está mais estruturado, ele está mais profissionalizado? Como é que você sente assim, essa evolução dos últimos 15 anos? Quando tu olha para o produtor no sentido de tecnologias de produção, tá muito mais estruturado, e a própria tecnologia e os custos de produção que vem crescente, tu aumenta a produtividade e o custo de produção vem atrás. Não deveria ser assim, né? Devia aumentar a produtividade e o custo de... Cair, né? Reduzir. Não, ou aumentar 20%. Relativamente menos do que você conseguiu do que o seu poder de produção. Em produtividade. Deveria ser, mas não é. A realidade é assim, a gente tem um ditado. Eles nos cobram pelos insumos, seja máquinas, implementos, peças, defensivos, fertilizantes, o que eles acham que nós podemos pagar. No achômetro. E nós não evoluímos no sentido que nós não colocamos preço. Já pensou eu produzir soja, milho, que vocês viram ali, crotalária, gergelim, a gente tem integração lavoura-pecuária aqui dentro da fazenda, eu não coloco, eu posso vender a minha arroba por R$300, hoje está 205. Eu estou tendo essas novilhas gordas que vocês viram ali quando chegaram, eu estou tendo R$500 de prejuízo nelas. Então, eu só posso, meu amigo, eu tenho esse gado aqui, eu só posso vender por R$290 arroba. Eu só posso te vender um saco de soja por 160, não. Hoje eu deveria, para sobrar alguma coisa, ao redor de 160. Hoje está R$138. Então, não evoluímos no sentido de nós termos o nosso custo de produção, eu quero 20% de lucro líquido, 15% ou 8%, e eu realizar meus negócios dessa maneira. Não sou eu que coloco. E você acha que isso é por conta, assim, sei lá, de uma união da classe para controlar a oferta? Sem dúvida. O produtor, ele devia ter cooperativas ou condomínios e receber o seu próprio produto. Depois ele está no teu armazém, tu vai negociar. Tu consegue controlar. É porque ele entra na corrida do rato ali, fica preocupado ali com a produção, às vezes uma estratégia, né, podemos dizer, direcionada e unificada, né, vai ajudar bastante, né? Eu entendo, essa palavra acho não existe, né? Eu entendo que é uma mudança cultural que deveria existir, exato. E ela não aconteceu. Tu é meu vizinho, mas eu não confio em você. Então eu não posso formar uma cooperativa contigo porque tu é meu concorrente. Não, tu pode passar a perna em mim, tu vai administrar, porque quando tu falou se evoluiu a política classista, o que ela fez nesses anos? O produtor em si, ele não evoluiu no sentido, olha, agora nós temos que parar, agora nós temos que plantar 5% a menos. Se eu reduzir 5% aqui, meu vizinho aumenta 10%. Ele vai querer pegar aquela fatia que tu não está vendendo. Ele aumenta 10%. Então, nesse sentido de nós começar a dominar o que nós produzimos, não evoluiu. Mas no sentido da política classista, de se envolver no Congresso Nacional, se envolver no Executivo Federal, na Assembleia Legislativa do Estado, no governo estadual, nós evoluímos. Então, em 2011, essas próprias entidades, a do algodão, a AMPA, a Crimate, a ProSoja, a Famato, a Prosmate, dos produtores de sementes, se uniram e criamos o Instituto Pensar Agro em Brasília. Este Instituto Pensar Agro é um órgão técnico que a Frente Parlamentar da Agricultura aceita o trabalho para desenvolver as políticas necessárias. Então, nesse sentido, nós evoluímos. Mas a conclusão do que acontece com o produtor, na minha visão, é a seguinte. O Marcos está na frente, deixa eu cuidar da minha vida aqui, esse cara é bocudo, esse cara vai, as coisas acontecem. Ele fala, ele dá a cara. E o cara fica de lado. Tem um louco aí na frente disso aí. Ainda a gente continua. Embora tenha havido mudanças aí nos últimos 2 anos, a própria pandemia do coronavírus mexeu, não a doença, mas os fatos mexeram com a cabeça das pessoas, o patriotismo no Brasil. Há uma maneira diferente das pessoas enxergar. Acredito que essa inserção, essa mudança cultural... Sim. Mas porque assim, eventos grandes eventos, guerra e tal, de certa forma une, né, cria um senso de irmandade, né, numa sociedade.
coisa que historicamente o Brasil não tem, né? Então, talvez isso em alguns anos crie algum reflexo de união, né, da própria classe. O resumo da mudança cultural é esse. E as pessoas têm que estar unidas para atingir aqueles objetivos próprios. Não é um sozinho que vai conseguir. Vem acontecendo. Eu não sei qual a rapidez que vai se dar isso aí, mas a gente está, pelo menos, o Brasil está 30, 40 anos atrasado ou mais, e nós, como cidadão, também estamos muito atrasados com essa mudança cultural. E eu queria que você explicasse também algo que a gente estava até conversando antes, que hoje, você comentando, né, abre aspas também, você falou que hoje o controle de oferta, por exemplo, da soja, está na mão dos traders, né, e não na mão do produtor. É algo que a gente até conversou, que, por exemplo, os árabes, que são os maiores produtores de petróleo do mundo, eles que controlam a oferta, né, e, consequentemente, o preço ali do petróleo. E hoje o Brasil é o maior produtor de soja e ele não tem esse controle na mão. Eu queria que você explicasse essa situação. Por que isso aconteceu, né? Isso tudo é a falta de infraestrutura do próprio produtor. Vamos pegar exemplo do município de Canarana. Canarana, 2008, aquela crise lá de 2005, ela plantava 70 mil hectares, passou para 120, voltou para 70 mil. Então, lá por 2010 veio crescendo, hoje a gente está em 2023, nós estamos com 320 mil hectares de soja e mais uns 200 mil hectares de safrinha, claro que na mesma área. Então, nós passamos de 150 mil hectares de plantio de 2010 para 500 mil em 2023. E os armazéns que tem na cidade é Bunge, Dreyfus, Cargill, Cofco, tem mais uma aí que eu não estou lembrando, mas são 5, 6, 7 multinacionais que atuam aqui. Armazém de produtor dentro da cidade mesmo só tem um, que às vezes a gente leva lá. Caramuru está instalada em Canarana. Então eu não falei em nenhuma cooperativa de produtor que tem armazém, não falei em nenhum consórcio de produtores que tem armazém. Então eles sabem que você vai colher e vai ter que levar para eles. É o meu caso aqui, eu não tenho para levar. Se eu tiver que deixar produto aqui na fazenda, perde. Não, eu tenho que deixar em bolsão, tenho que colher com 14, 15, 16, talvez 17 umidade. Hoje mesmo, vocês chegaram aqui, a gente está colhendo com 20 de umidade, eu tenho que mandar para o armazém. E além de tudo, os armazéns, pela primeira vez aqui, eles estipularam que você tem que depositar e até 30 de março vender tudo. Não interessa se tu precisa de dinheiro ou não, e não interessa o preço que estiver. Se tu não tiver, vai ter multa, vai ter problemas. Eu consegui um armazém ali, ele estava parado, o pessoal resolveu receber nele, até 31/5, né? Porque esses preços que o mercado está praticando, a gente não pode. Tá inviável. Não pode vender. Mas isso tudo, essa historinha toda, já nos forçou a vender soja a um preço muito menor daquilo que a gente achava ideal, porque nós vamos ter problema lá na frente. Então, a conta não fecha, não. Essa situação está muito pior do que ainda do que era. Então, na tua pergunta, por que você não manda no teu produto? Porque você é obrigado a entregar, vender, ou olhar lá para trás e vendendo, e o pessoal sabe que tu tem que vender. Por questões de deixar a mão invisível do mercado controlar, né? Mas é que nem a gente estava falando, Marcos, quando a gente estava vindo, hoje o agro, e ele me fez entender isso, que a gente está conversando bastante, o agro é muito mais uma questão social do que, né? Exatamente, e aqui é uma região ainda em desenvolvimento, né? Então a gente estava falando aqui antes de começar o programa, da questão, fazendo a comparação lá com o Rio Verde, em Goiás. Lá o produtor, ele já armazena a sua produção. Obviamente que às vezes ele não vai ter espaço para toda a produção, mas grande parte... Ele consegue armazenar ele mesmo. Consegue armazenar. Então acho que isso é um processo, é um lugar para investir aqui em Canarana, com certeza, porque vai ajudar o desenvolvimento. Senão a gente vai ficar na mão sempre das mesmas empresas e eles vão determinar preço, que todo mundo sabe, sempre foi assim, porque eles vão lucrar em cima do trabalho do produtor rural. Sempre vai ser isso aí. Mas, então, é sempre a mesma história. Mas assim, por mais que, sei lá, triplique a produção, né? Se existir esse oligopólio, podemos dizer assim, sempre eles vão estar controlando. Sim. E aí chega a minha segunda pergunta, porque como é uma questão social, tu não acha que o Estado deveria intervir
porque em vez de deixar a mão invisível no mercado, ditar, né, as regras, né, eu acho que por ser uma questão, né, meio que social, o Estado ele tem que intervir, geralmente ele faz essas intervenções para quebrar esse ciclo, né? Eu acho que o Estado ele poderia ou ele está criando algum tipo de política para resolver isso ou está no limbo aí? A questão de armazenagem, ela é da iniciativa privada. O produtor ele tem toda a condição De fazer o próprio armazém. de fazer o seu próprio armazém. Não digo eu não tenho condição de fazer um armazém aqui na minha propriedade, mas eu tenho vizinhos aqui que têm quantidade suficiente para nós termos um armazém. Então essas grandes commodities, o Estado não tem nada a ver com isso. Então é mão livre do mercado mesmo. É mão livre do invisível. mercado, você que tem que pôr Seu preço. fazer a sua parte. Sim. Eu tô com o produto aqui. Aí quando nós olhamos, aí tem um outro problema que é inerente a isso, a logística dentro do Brasil. Ela é sob pneus. E essas grandes tradings, elas dominam essa logística porque elas tiveram que criar uma estrutura. Exatamente. Eu fui procurado já toda semana faz 40 dias. Tem pequenas tradings se construindo aí mundo afora com essa questão de que os estoques mundiais estão pequenos, que vai faltar alimentos, então tem outras empresas querendo vir buscar produto aqui direto do produtor. O que eu disse para eles, olha, nós não temos como competir na logística com as grandes tradings. É muito mais barato hoje você comprar lá no armazém de uma trade, lá no porto, do que tu vir aqui comprar direto do produtor. Porque elas dominam é os portos da também. logística. Não, e da Dominam logística os portos e a interna, logística. o transporte Exatamente. A logística interno. também. Exatamente. Daqui, tá lá, né? Eles dominam. Então, As estradas. eles já, como eles sabem quando eles recebem, eles já têm os contratos feitos, com preços razoáveis para eles. E muitas vezes, ainda no nosso preço, está embutido de transporte, quando a gente vende para trading, está embutido um valor 20%, 30% maior ainda do que eles estão pagando. Exatamente. Se tu for levar, Marco, hoje, lá em Rondonópolis, que tem o terminal, Porto Seco. o terminal de trem, eu quero contratar um vagão. Aí foi uma grande multinacional dessas, contratou 200 vagão. Eu acho que o preço... E pro produtor, o preço é no mínimo 90% do frete de pneu. Entendeu? É uma questão de volume, de tu ter volume. Mas eles não têm controle sobre a logística de ferrovias, os grandes armazéns. Não, eles têm só a barganha. Ele acaba tendo controle Barganha. porque ele vai pegar 200 vagões. Barganha. Só a barganha. Mas A barganha. se resolver o volume, quebra o ciclo. Então tu tem que ter o teu armazém. Aí Tem tu que pode ter fazer uma organização. Tu tem que ter uma Um organização. consórcio. Para gerar né? volume e para aumentar Pra a você barganha. poder. Agora mesmo a gente tem uma ferrovia chegando aqui. Daqui da fazenda vai dar 80 quilômetros. Tu acha que o preço vão reduzir para 60% o custo do transporte para mim quando estiver funcionando essa ferrovia? Não. Vai reduzir valor. 10%, mas para quem está levando o produto é 60%. É 40% A mais. ou 50% menos. Não, para quem está me comprando, né? Putz. Então, É a verdade. ferrovia é importantíssima, mas ela não traz um resultado em termos de ganho de lucro direto para o produtor. Demora. Enquanto o produtor Demora. estiver isolado, Isso aí. ele vai... Isso aí. É natural, né? Pode aumentar a produtividade que for, pode empurrar a ferrovia aí, mas enquanto não tiver um senso de unidade... Nós vamos ter longos anos ainda onde os preços para nós são o quanto eles acham que nós podemos pagar em tudo. Ainda tem. E a ProSoja, essas associações, enfim, elas não fomentam isso? Como é que tá? Porque o produtor ali isolado, Sim. ele não está sendo bom para ele, né? Sim. E como é que tá o papel dessas associações, sindicatos, enfim? Junta isso, tipo assim, pô, vamos juntar aqui, fazer um armazém, algo assim. Como é que tá? Tá indo, faz, mas aí a gente cai naquela primeira conversa que a gente teve, a mudança cultural. Nós tivemos na ProSoja um programa de cooperativas.
Para formar uma cooperativa precisa isso, é assim, essa. Saiu uma inquerência desse movimento, mas devia ter saído nessa região pelo menos mais 5. Sim. Saiu E essa uma que saiu, tá? Funciona muito, já era um condomínio, e aí entenderam que para melhorar, reduzir alguns custos e melhorar a capacidade lucrativa dela, era melhor virar cooperativa. A ProSoja, ela incentivou. Na questão dos produtores fazer armazém, se procura o recurso público, que daí entra a parte pública, recurso do BNDES, É a política social essa. com rebates. Mas é insuficiente. É insuficiente. Total. É insuficiente, e quando vocês saírem daqui hoje em direção a Canarana, vocês vão enxergar um armazém. Aquele camarada ali, ele tem recurso, ele financiou, mas é um cara que tem estabilidade. Ele, para conseguir toda a papelada para financiar o armazém dele, levou mais de 6 anos. Até porque tem que ter autorização do mapa. Então Ministério tem da Agricultura, também toda uma questão burocrática. Documentação, banco. Mas exigindo, você leva lá uma certidão. Mas aí é setor privado, porque tem um dado aqui que, por exemplo, o setor de crédito no agro hoje gira em torno de 1 trilhão e o governo entra, né, hoje mais ou menos com 250 bi. Então existe mais ou menos 700 bi aí em instituições privadas, que obviamente é um custo bem maior, que foi o que aconteceu com esse... Então o governo deveria aumentar ou, sei lá, abrir um mercado para investidor estrangeiro poder aportar, e enfim. Na verdade, o governo ele até faz o máximo que ele pode por causa do orçamento da União. Então ele não tem muito como enfiar. Inclusive ele está tentando sair fora de tudo isso, né? Diminuindo até o que você coloca. Mas quando tu olha, aí vem o conhecimento, de novo, aquela mudança cultural. Quando você olha financiamentos em dólar, muitas vezes ele viabiliza, porque o custo o custo daquilo que tu financia em dólar, o juro mensal é menor. Sim. Só que aí você entra, você entra no problema da variação cambial brasileira. Né? Você fez um negócio para fazer teu armazém com dólar de 4,90, de 5,10, quando tu vai pagar, o dólar está R$7. Mas, Marcos, a gente até tinha conversado aquele dia naquele outro programa da questão de que todo o custo de produção, basicamente, ele era rastreado em dólar, né? Você vai acabar vendendo para uma cotação Chicago, dólar. Isso vai influenciar também no recebimento. Mas nós, brasileiros, nós negociamos em dólar, né? Hoje você fala numa tonelada de potássio, agora nós compramos até a semana passada, acabei, não sei se nós pagamos $470, né? Que já chegou a 700, 800 nessa pandemia. Então, esse que quando tu faz a proporção do que tu usa desse adubo por hectare, você pode até vender em dólar para trade, para compensar. Né? Que aí não tem variação. Aí se caiu o dólar... Teu custo acompanha. Tá ali dentro. Eu gastei, por exemplo, 9 sacos por hectare com potássio. Um exemplo. Tudo aqui. lastro no dólar. Fica 9 sacos, né? Agora, se eu fizer em reais, pode virar 7, mas pode virar 13. Essa é a grande... É o grande problema, né? Então, a instabilidade nacional, seja por política partidária, seja por problemas ao redor da terra, ela influencia direto nos teus custos e tu não sabe para onde correr. O que nós temos que ter é estabilidade. Nós temos que ter uma classe política partidária aí que comanda o país, que olhe pro país, não pro próprio umbigo, né? Agora, por exemplo, hoje com votações para CPI do dia 8 de janeiro, não vai sair, eu te dou esse cargo, ou a tua emenda, ou não sei o quê, tira o teu nome da lista. Que país é esse? Não é assim que funciona. Isso que cria estabilidade. Nós temos que ter pessoas que olham o país com patriotismo, num momento importante para o planeta, onde precisamos de todo tipo de alimento, aumentar produção, aumentar a produtividade para ter uma estabilidade e as pessoas não passar fome num futuro muito próximo. Nós precisamos de pessoas que enxerguem isso para nós,
para nós crescer individualmente e para o país crescer também como um todo. Poder pelo poder, nós vamos continuar com todos esses problemas. Então, em resumo, então, um país estável, né, com estabilidade, com mais reformista, né, com segurando as contas públicas, isso ajuda, né, trazer recursos de fora, né, não só para comprar, como demanda, mas também como crédito, né? Sim. Que aí, porque hoje, né, há 10 anos atrás, 81, 86, tem um dado, a gente vai colocar aqui na descrição, do crédito no país estava na mão de 5 bancos, né? O Banco Central, né, com várias leis dos últimos 10 anos. Ele que regra isso aí, né? Regulamenta, né? Ele aplica a regulamentação, na verdade, o CMN, né? É um órgão do Ministério da Fazenda. E assim, o Banco Central criou várias políticas para... Manual de Crédito Rural. Para tirar, né? Para tirar esse oligopólio. Hoje é 76%, né? Tá diminuindo e a perspectiva, se ele continuar independente, né? É que isso diminua cada vez mais. E agora assim, a ideia. Dessa situação é justamente as políticas para tirar esses 5 bancos aí, né? Esses 5 bancos, né? Seja através do pequeno... Abrir o mercado. Do pequeno banco, através das sociedades de crédito direto. Teve agora o marco legal das securitizadoras, que está ajudando, né, bastante. Teve o marco legal dos fundos de investimento e tudo. Trazer também esse recurso de fora para financiar, né, esses produtores, né? De vez de esse rapaz aí ficar 6 anos aí esperando uma aprovação de um banco, chega um fundo chinês, cara, eu te aporto aqui semana que vem, emite uma nota de crédito aí, eu te transfiro o dinheiro, acabou, né? Isso aí poderia ajudar, né? Mas tem uma problemática aí que vai sempre cair, é como dar a volta no rabo, né? Sempre vai cair no mesmo comprador, na mesma regulação de preço. Então você vai ter o recurso, mas você não tem alternativa de fazer o negócio com outros parceiros que senão aqueles que já existem e colocam o preço no produto. Esse é o problema. O produtor precisa de crédito, vai ter que procurar 5 bancos, o produtor precisa vender a produção dele e vai ficar na mão de 3, 5 armazéns. A gente teve uma grande vantagem nesses últimos anos, foi o crescimento das cooperativas de crédito, né? A nossa cooperativa aqui, do que é financiado, praticamente ela financia 70% hoje. Né? Então, na região aqui. Então já mudou, né? Esse caminho já mudou. Mas a questão toda, a gente estava rindo antes, é o que você disse. Como que a gente vai acreditar num país? Será que o Banco Central vai continuar independente, que você riu? É isso que atrapalha o país que a gente vem falando. Esse tipo de coisa. Tu tinha 20 e tantos ministérios, tu passou para 37 ministérios. Aí tu cria um monte de cargo comissionado de novo, que não tem de onde sair. Essa falta de seriedade, né? Uma reforma administrativa, primeiro, que é que nem na tua propriedade. Tu tá com problemas financeiros, tu tem que ter uma reforma administrativa aqui dentro. Ou vai ter que cortar gente, ou vai ter que parar de comprar máquina, ou tu vai ter que reduzir a quantidade de fertilizantes um ano para te buscar um equilíbrio. A mesma coisa no país ou no estado. O que eu estou errando? Onde é que está errado? Por que o orçamento não é suficiente? Do que eu estou colocando fora? É isso que traz seriedade, né? E o banco, e o nosso Banco Central vai ser independente. Isso que um governante diz. Não, o Banco Central tem que ser independente. Sim. Mas não, nós, os brasileiros, aqui o cidadão, será que vai continuar sendo independente? Agora, o culpado de tudo é o presidente do Banco Central, que foi nomeado por outro presidente. É verdade. Mentira, né? Mentiras. Né? É isso que atrapalha o crédito que tu tá falando, o crédito internacional. Tudo isso atrapalha segurança muito. Jurídica, né? Zero. Pois é, porque aí o que a gente percebe, né? A gente não é economista, mas assim, lendo relatórios, é que se quer baixar a taxa de juros, hoje a gente está na situação do governo pressionando a baixa da taxa de juros, só que o Banco Central fala o seguinte, ó, você controla as contas que eu baixo a taxa de juros. Aí o cara, então eu vou deixar, você vai deixar de ser independente. Aí fica... Vou meter-lhe a mão. Então, de vez de resolver o problema, que é controlar as despesas, né, ele vai cutucar lá a independência do banco, né. E eu acredito que isso vai ficar
4 Essa briga anos, por vai muito ficar essa tempo. briga, porque é um governo, né, assim, sem querer fazer, mas é uma questão populista, né, tem práticas populistas que, consequentemente, vai sim aumentar os gastos e tal. Então, realmente é um problema sério, assim, um problema estrutural, né? Demos uma ré. Demos uma ré. Verdade. Então, toda essa questão de crédito, de melhoria do país, de infraestrutura, tudo aquilo que podia reduzir os custos de produção da produção rural, seja pecuária ou seja agrícola, vai caindo nesse descrédito da falta de credibilidade das pessoas em conduzir o próprio país. E nisso tudo, a gente está falando basicamente de algo que é essencial para qualquer ser humano, o alimento. É um alimento. E como que você enxerga isso, tipo, um futuro? Pô, se isso não se resolve, um exemplo, se isso não se resolve, cara, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo na agricultura, né, na pecuária. Se isso não se resolve com o tempo, vamos ter fome no mundo? Como é que vai ficar isso? Pelo poder financeiro que tem no globo terrestre, a gente corre esse risco. Porque as verdades não são colocadas. Nós estávamos falando dos estoques mundiais dos principais alimentos, né? Milho e soja, vamos dizer assim. Se baseia muito nos relatórios do SDA. O SDA, ele soma as duas safras de 1º de janeiro a 30 de dezembro. Então, como a colheita nos Estados Unidos é no segundo semestre e no Brasil é no primeiro semestre, e na América do Sul é no primeiro semestre, eles colocam aquilo que está sendo depositado como estoque, mas não é estoque. Ele está vendido. E quando tu começa a tirar tudo aquilo que está vendido e o que vai sobrar lá em agosto, quando começa a colheita no outro hemisfério, seja aonde for, principalmente americana, norte-americana, que é muito grande, esse estoque que estão dizendo que tinha, que não tem mais. Já era. Então, corre esse risco. O que está na mão de nós brasileiros? Qual a nossa responsabilidade? Nós temos que fazer a pesquisa funcionar. Nós não podemos mais perder essas cabeças pensantes de pesquisadores que vão para outros países, porque aqui dentro eles não têm remuneração suficiente. O cara cria uma variedade de feijão. Passou um ano, essa variedade dele já é pirateada. Não. E ele não recebe o royalties daquela invenção dele que ele devia receber lá por 10, 12 anos, seja lá quanto for. Aquilo é um investimento que ele fez. Sim. Em alguma coisa que vai trazer benefício para todas as pessoas do Brasil. Uhum. Então esse cara ele foi embora, ele não quer saber. A gente sabe hoje, né, por causa que eu estou nessa entidade que é nacional de feijões e pulses, que tem uma determinada variedade de feijão, que o pesquisador ele tem condição de fazer ela dobrar sem muito esforço a produtividade. Ele não faz por quê? Ele lança no mercado e dali um ano está todo mundo pirateando, inclusive muitas vezes o próprio produtor. Né? Ele não quer pagar o royalties para quem fez o invento. Então, onde que nós podemos sair desse problema da fome, do aumento de produção? É pesquisa. Nós aqui produzimos gergelim. Por que nós produzimos gergelim? É uma cultura que ela te deixa um lucro líquido. Pode ser pequenininha, mas na safrinha te deixar um lucro líquido é uma grande coisa. Os prejuízos que teve com as grandes culturas de soja e milho de 6, 8 anos atrás aqui em Canarana, quando começou a entrar o gergelim, tinha empresa de venda de peças que tinha 35% de inadimplência, pessoas que não conseguiam pagar a conta. Entrou o gergelim com a pequena renda que ele deu, zerou a conta, pagou todo mundo. E sabe quantas variedades de gergelim que é possível plantar aqui? 2 ou 3. E nenhuma tem dono. Tem 2 da Embrapa que não se adaptou. A gente tem problemas para produzir. As que nós estamos plantando, uhum. Ela não tem obtentor,
é um grão que vem lá de trás, sem pesquisa nenhuma. Se ela está deixando uma pequena renda, se ela for pequena renda, porque ela precisa de muito menos água para produzir agora que entra seca do que soja e milho, se tivesse uma pesquisa reduzindo ainda mais a quantidade de água e aumentando a produtividade dela, olha que renda que deixaria. Isso é a mesma coisa com feijão, com outros grãos de bico, crotalária, com outras sementes que tem no mercado. Então, a nossa solução chama-se pesquisa. Nós temos que valorizar os pesquisadores que estão aí escondidos dentro de casa. Só que a pesquisa, ela tem que ser financiada pelo Estado, como, por exemplo, a Embrapa, financiando ali pesquisa de ponta e passando esse conhecimento para os produtores, ou através de cooperativas, ou do setor privado. O que você, na tua visão, o que você acha? O pesquisador, quando ele cria o evento, ele tem que, na nota fiscal de venda daquela semente, tem que ir o royalty para ele. 7%, né? Então nós temos que bastante. Nós temos que regularizar isso aí. A pesquisa passa pela iniciativa privada. A Embrapa faz as pesquisas dela. Está trabalhando, tem muitos pesquisadores, sou amigo de vários deles que são muito bons, mas não é o suficiente. Então esses pesquisadores independentes, tem algodão, tem gergelim, tem feijão, soja também tem, embora dominada aí pelas grandes empresas, eles precisam, não pode piratear a semente dele. Eles têm que, a nota fiscal tem que, para mim, eu compro uma semente aqui. Eu tenho o direito de salvar, não sou produtor de semente, de gergelim. Eu tenho o direito de salvar a semente para mim. Eu não preciso comprar de um produtor de semente. Sim. Agora, o royalty desse grão aí que eu salvei, eu tenho que passar lá pro pesquisador. E hoje não tem nenhuma legislação que proteja isso? Está faltando, tem deficiência. Inclusive, tinha uma mudança na lei de cultivares que a gente lutou aí por vários anos e não conseguiu fazer a mudança. Mas tem caminhos que a gente vai procurar daqui para frente, né, essa responsabilidade dessa associação que eu assumi, para nós começar a regularizar essas coisas. É um dos motes. Mas aí, em resumo, é um problema, por exemplo, problema de oferta, né? Quando o Gabriel perguntou, a gente vai ter fome no mundo? Se tiver, vai ser por questões políticas ou por questões de produtividade, tecnologia? Ou é um mesclado? É uma mesclagem. Talvez uma falta de regulamentação. Aí que está o negócio. Onde que tu precisa do governo? A falta de regulamentação. Direito regulatório. Direito regulatório, exatamente. Isso que a gente já tinha conversado no outro podcast. Exatamente. Então tem... Você vê que é tudo conectado. Sim, sim. Isso aí. Então essa mudança regulatória, ela pode ser no executivo, com as instruções normativas, algumas, mas tem outras, essa da nota fiscal, ela tem que passar pelo Congresso Nacional, tem que votar uma lei. Sim, sim. Então é nós que temos, de novo, o que tu perguntou, o que as associações fizeram, esse é o nosso papel, nós temos que fazer esse trabalho. Marcos, só para você estar falando, eu queria falar de dois assuntos, te perguntar, te questionar. A primeira é que quando eu frequentei mais assiduamente lá a questão legislativa da Frente Parlamentar da Agricultura, eu vi sempre um racha dos produtores. Metade tem um interesse, outra metade tem outro interesse. Assim como a questão da PEC da terra, né? A outra questão eu vou deixar para você falar, que obviamente é muito mais conhecedor do que eu, dessa questão, por exemplo, de que parece que a gente tem a rédea puxada no Brasil, né? Tem a questão da essa vaca louca que apareceu, uma vaca, né? E aí você tem uma derrubada... Não foi uma vaca, foi um boi. Uma derrubada de preço absurdo, um prejuízo absurdo. Eu tenho clientes, produtores, criadores, pecuaristas, né? E R$500 no mínimo, né? Por cabeça, que é um prejuízo gigantesco. Ninguém vai pagar esse prejuízo, o cara tem contrato com política social ou não, ou privado, ele vai ter que pagar isso aí. E essa questão até me parece da questão do controle, que aí entra a questão ambiental em determinadas regiões. Aqui você não vai produzir mais, aqui eu não vou comprar porque tem um marco lá de 2008, por exemplo, aqui no sul do Pará. Me parece que é para segurar a produção e alguém controlar isso aí. Então,
eu queria que você falasse um pouco disso, porque é uma coisa que a gente sempre conversa, eu e tu, sobre isso, porque a gente é controlado. Sim. Né? Sim. A gente fica controlado Será que por esse forças... tipo de políticas é um bode expiatório para esconder algo maior, né? Será que é a regulamentação de fato que deveria Não, existir? Porque você vê o seguinte, ó, pela ONU, 20% da população passa fome. Não sei como que tá agora, a última vez que eu li o relatório, se não me falha a memória, era 20%. A gente tá falando de 1.400 pessoas, coisa pra né? caramba. É muita É gente, muita passa gente, fome, muita passa gente. fome. Não é comer de vez em quando, passa fome mesmo. Uhum. Né? Então, se a gente tá falando de que isso pode ser agravado, não sei se tem algum interesse maior em cima disso. Depois vai chegar o Salvador, né? Agora a gente vai produzir para o mundo, ou vamos vender terra aqui no Brasil para estrangeiro. Uns produtores querem, outros não querem que isso aconteça. Não sei. Aí nós entramos nas ideologias, né? As ideologias, na minha visão, elas são mantidas por financiamentos, por dinheiro. Qual o objetivo disso? O potencial do Brasil em produção, seja na área de agropecuária, mineral, é enorme, a gente não sabe o tamanho. Nós somos uma grande potência adormecida. Sim. E é claro que o primeiro mundo no sentido de que as melhores tecnologias, às vezes, hoje não é mais assim, mas iniciaram por lá, eles pesquisam, eles sabem o que acontece no Brasil e eles tentam colocar um freio. Então, hoje nós já somos o maior exportador de quase tudo que é consumido. Né? Carne, Sim. algodão, milho, soja. Nós vamos para 340, 360 milhões de toneladas. A China é 540, a Índia é 500, os Estados Unidos é ao redor de 470. Eu estou falando ao redor, pode ser uma variação de 30. O nosso assistente ali, o nosso ouvinte, ele pode... esse cara está mentindo, eu estou falando... Coloca no comentário aí, então. Coloca para nós o dado real aí. Mas assim, nós somos o quarto ou quinto lá, em termos em toneladas de produção total. Então nós somos uma ameaça. E eu tenho certeza absoluta que a ideologia ela vem para não haver crescimento econômico do país. Agora, quais são as exigências da ideologia? Meio ambiente. Nós temos aí, todo mundo careca aí, quem está vendo e quem vai ver, e vocês aí todo dia na estrada, a lei mais restritiva em termos ambientais que tem no planeta. Trabalhista, nós temos a lei mais restritiva que tem no planeta. E tende a ser mais restritiva ainda, né? A gente já gravou um podcast sobre isso. A gente teve a reforma trabalhista de 2017, da época do Temer, que já estão querendo revogar. E que melhorou bastante. Melhorou bastante no país. Não pode mudar aquilo ali, só melhorar o que está lá. Não voltar ao que... Não deveria, né? Não voltar ao que mas era. já estão querendo. Mas então, se as coisas funcionam assim, porque lá em Dubai, eu tive a oportunidade de passar por Dubai mais de 20 vezes já. Olha. Desde lá do começo, 2007, 2008, quando estavam construindo. Por que lá em Dubai o cara pode trabalhar no sol, passar fome, um alojamento que é embaixo de uma barraca no meio do deserto? Ninguém fala disso. Não precisa falar disso. Tem que falar do Brasil. Então, nós temos que ter a consciência, quando vem as exigências, de entrar no combate e dizer, olha, nós temos as maiores restrições do país nessas áreas que vocês querem comandar. Quando fala no tal do ESG, que está virando uma mentira, os bancos com ESG estão quebrando aí. Portugal... os bancos que financiaram isso, cara, né? Estão quebrando. Pauta O banco com o ESG está quebrando, né? Uhum. O cara enquadrado no ESG, que é mentira. Não está. Se tem alguém enquadrado no ESG para produzir grãos e carne, chama-se Brasil. É verdade, né? Mas ninguém sabe disso, né? Não, mas se tu for analisar a lógica da nossa regulamentação trabalhista, cara, tá muito dentro disso. Utilizamos apenas 9% do país com da área total. Grãos. Eu falei 20% 8, falei 8, 7, tem 20% tem que estar de preservação legal. Não, assim, nada. Essa fazenda aqui é 35, ali na frente ali já é 80, logo aqui, ó. Aqui você tem a Amazônia Legal também. Tem próximo, passa a linha, passa a próxima aqui. Aí é 50%.
Não, é 80%. 80%. Para quem não... Até no ponto pós-marco, de corte de 2008, pós 2008, né? 80. Já é 80%. É. Então tu tem... Você pode trabalhar em 20% da tua propriedade. É a mesma coisa que chegar aqui nessa casa, ó... Você só vai poder usar 20%. Não, você vai escolher a cozinha e um quarto e o resto... mas a casa é minha. Não, Problema. O ITBI em cima de 100% da fazenda. Não, ITBI não, é ITR. Mas aqui no caso, né? Mas, mas toda a responsabilidade por essa reserva é do proprietário. Sim. Ela fica vinculada ao proprietário, né? Aí agora estão surgindo aí a questão de geração de crédito, que é uma coisa que é nova, né? Em que pese já falar isso há muito tempo, mas também pelo que eu tenho visto da rentabilidade, tipo... E não tem para todo mundo. Será que tem para 10%? Não. Além da rentabilidade ser horrível? Ô Marcos, aí eu vou entrar num assunto um pouco delicado, porque é o seguinte... Polêmica. Vou contextualizar aqui, né? Tem o Robert Reich. Esse guri é bom, hein? Nossa, que barbaridade. E aí, ó, eu vou citar aqui o Robert Reich, que ele foi secretário de Tesouro americano na gestão do Bill Clinton. Ele fala o seguinte, que o fluxo, o dinheiro no mundo, o fluxo dele é sempre da base para o topo. Então, é uma tendência, é o fluxo. Ele vai fluir sempre da base para o topo. E a política, né, o Estado, tende a estar ali no topo para, enfim, né? Então, hoje, na prática, quem controla são as grandes indústrias no mundo, né? Então, quem que financia essas ideologias? Olha, se nós formos pesquisar quem produz as 5 empresas de vacina de coronavírus no planeta, tu chega na mesma. A mesma é dona de todas. De todas. Quando tu vai olhar os grandes investimentos que tem no planeta, os donos, eles se repetem. Se repetem assim, eu vi isso esses dias, é um absurdo. O dono da Coca-Cola e da Pepsi-Cola é o mesmo. E quando tu vai resumir no final, tem 3 empresas que elas têm parte em todos os negócios que existem no planeta. Esses são os financiadores. É o domínio. Um oligopólio. É o domínio. É o domínio. A riqueza está na mão de muito poucos, né? Eu vou passar, se vocês não viram ainda, eu vou passar aqui no YouTube contando o nome delas para nos próximos podcasts vocês dar uma puxada. Eu fiquei chocado. Aí eu entendi isso que nós estamos conversando aqui, que foi a pergunta que tu fez. Esses são os financiadores. As próprias tradings, que nós somos os clientes dela, elas financiam esse processo contra o produtor rural. Porque elas têm que estar no SG, elas têm que estar... A parte delas tem que estar legalizada. E como o Estado tende a se aproximar dessas companhias, então é uma situação delicada, né? Na verdade, aí você vai acabar entrando também na questão do lobby, né? Dentro do Congresso Nacional. Aí é o poderio de fogo, né? Financiamento de campanha. Exatamente. Exato. Mas eu digo, no período que eu frequentei o Congresso Nacional, naquela questão daquele projeto lá com a senadora Ana Amélia Lemos, notoriamente era difícil de você caminhar porque você tinha fogo amigo. Então, que era uma coisa boa, mas de repente vem uma força que vem lá que sempre tudo afunila no mercado financeiro. Por isso que da gente tirar a questão do mercado financeiro, vou investir direto. Então, se é para mim ter o bem, então eu vou lá, vou comprar, é meu. Descentralizar, né? Exatamente, porque acaba acontecendo o que aconteceu nesses bancos e vai sempre acontecer, como aconteceu nas americanas também, fica na mão de alguém, esse alguém fica muito rico e o pequeno investidor lá do fundo perde. E é o que o Marcos defende, Exatamente. A gente tem que parar de perder tempo e gastar energia com ideologias, com, sei lá, branco contra preto, todas aquelas situações, e olhar o contexto de uma forma mais...
crítica, né? Mais profunda, né? Perder tempo. Assim, vamos só, se vocês me permitem, Oh. e aí se não permitir, vocês cortam depois. Aí o problema é do Guilhermo. Aí eu quero ver se é o cara, né? É o artista, nosso artista, nosso violeiro. É o talk show man. Mas que barbaridade. Nós conversando para fazer essa gravação hoje, para passar aí no Brasil, aí vocês me disseram, o que o pessoal ouve são histórias, então nós temos que contar a tua história. Sim. Porque é uma maneira de atrair as pessoas para assistir o que certeza. nós vamos falar. Né? Na minha opinião, hoje, nós já tínhamos que ir direto ao debate. Sim. Né? Nós não podíamos perder tempo com a história. A história Sim. é importante? Mas a história ela é importante, mas ela é igual. O pessoal foi para o Maranhão, o pessoal foi para o Pará, o pessoal foi para Rondônia, o pessoal foi para o Acre. Ela é a mesma. Só muda o nome, do CPF do camarada. do cidadão, né? Mas as pessoas elas não estão preparadas para ir direto. O que é? Quem são esses caras para estar falando? Né? É a primeira coisa. Não, Mas quem é tu? Não interessa. É isso aí, quem é tu? Cadê teu currículo? Mas não interessa o que você é ou não. O que interessa, o que você está falando e demonstrando, é real, é assim? Esses caras estão falando um assunto que mexe com a vida minha, do meu filho, do meu neto, da cidade. Tem que valorizar esse aspecto. Mas não, tu precisa se apresentar antes. Não tem outro jeito, né? Exatamente. Não vai precisar cortar, né? Reputação. Não, então tá bom. Não, Não tá entendido. Taca-lhe pau, Marco, velho. É a reputação. É a reputação criada, mas isso é importante, né? E quando você cita ali a questão do ESG, né? Que, isso bomba mundialmente. Pra mim é SG, eu sou mais É, sou mais SG. simplão. Eu sou mais ESG. simplão. Como é que tá, cara? O cara é de Brasília, né? Que os caras pensam que falam inglês. Aprendeu ali, ouviu na rádio, reproduz. ESG. Mas como é que tá essa questão da mão de obra no campo, cara? Porque a gente tava agora, umas 2 semanas atrás, no Rio Grande do Sul, e aí deu aquela notícia de uma vinícola lá, mão de obra precária, né? Pra não dizer outra coisa. Análogo a escravo. Exato. Como é que tá essa questão dessa mão de obra que como é que você vê essa regulamentação, essa presença do Ministério e tudo mais, hein? Bom, rapidamente, Rio Grande do Sul. Esses 200 trabalhadores que fizeram isso foi um fato político partidário para denegrir a imagem de alguém contando mentira. Essas 200 pessoas lá estavam, o alojamento delas era no centro de Bento Gonçalves, aonde ao redor 250 metros tem 5 supermercados, polícia civil e militar nas mesmas quadras. Essas pessoas aí que estavam análogo a escravo circulando por lá, feliz, comprando, certo? Você imagina um alojamento para 200 homens que trabalham no campo. Você imagina como que tu controla isso? Quem consegue cuidar de uma limpeza diária? Fica precário. Mas essas pessoas estavam lá, então isso é uma mentira. A questão da lei trabalhista, ela regularizou o que você precisa e o que não precisa. Respondendo diretamente à tua pergunta, nós não temos problema praticamente com lei trabalhista mais, porque está estabilizado, né? O local onde ali tem uma casa ali com 4 quartos enorme, né? Preto no branco. Preto no branco. Tá tudo certo. Né? Às vezes, muitos dos casos, muito melhor do que o cara tem em casa. Aquelas pessoas da Bahia, elas ganham na Bahia, se arrumar serviço, R$50 por dia, Marco. E ainda tem que fazer a marmita de madrugada e levar junto. Exatamente. Lá no Rio Grande do Sul, aqui no Mato Grosso, ou lá no Maranhão, nas propriedades rurais de hoje, o cara ganha comida para 11h30, começa 1h30, tem direito a descanso. Tudo certinho. Tudo certo, não há problema. O grande problema que nós temos hoje é a má qualidade de todas as mãos de obras, não só de dentro da propriedade, as que chegam nas nossas máquinas. Mas é um negócio interessante. Eu acompanhei uma fiscalização numa propriedade, numa indústria em Goiás, e eles foram atuados também pela mesma razão, contrataram uma empresa terceirizada, a empresa
o pessoal tava lá trabalhando, plantando o que tinha que plantar lá, não vou citar porque não tem autorização. Sim. Foram 2 milhões de multa, aí chegou e autuou, e foi tudo feito no mesmo dia, já com TAC, com cara do Ministério Público, a polícia, já chega a Polícia Federal, e aquela confusão numa empresa que investe e gera lá 3, 4 mil empregos diretos na época do plantio, então eles contratam, que é um plantio mais manual, e autuou por pessoa daquela empresa terceirizada, mesma história, né? E ainda fixou dano moral, o dano moral coletivo e dano moral individual. E aí eles queriam que fosse o dinheiro parte do dinheiro destinado para uma instituição. Aí ele falou: não, eu vou doar para a instituição aqui da cidade. Tem um hospital da cidade, o asilo, sei lá o que foi. Então aí foi feito um acordo, mas foram 2 milhões num dia. Aí você tem que assinar o TAC, porque você não pode parar a empresa, é indústria, você não pode parar. E aí, tipo. Você é induzido ao erro, Me parece que aquilo ali é mais assim, aquela política das minorias. Então tá, ok, terminamos com o trabalho escravo, é a mesma situação. 200 pessoas desempregadas, ok? Até ele disse, vou comprar uma máquina agora que vai fazer sozinho. Você tira 200 pessoas, não é brincadeira. Então é mais ou menos parecido com esse caso que aconteceu lá no Sul. E eu acho que isso aí é mais também uma política, né? Uma questão de mostrar, de ver... Pelo que eu entendi, o Marcos passou que, assim, de certa forma, o judiciário, do ponto de vista trabalhista, ele vem amadurecendo, né? Então... Mas veja bem, antes do judiciário. Isso é antes do judiciário. Mas ele pode recorrer. Não, ok, mas cara, você vai parar numa indústria que é 24 horas. Isso aí. Não tem como, né? Então eu vou ficar lacra a empresa e o prejuízo diário, quanto é? Pra desligar uma caldeira de uma. Quanto custa isso? E aí ele contrata a máquina quebra, e aí quem resolve, né? Aí mas a propaganda tá feita. Resolver. Não, eu sei, mas aí a gente entra nesse ponto que o Marcos tá comentando, que falta mão de obra qualificada até para manutenção, porque está acontecendo essa questão de mecanização, de automação dentro do setor agro, e aí a mão de obra, sei lá, a gente precisa deixar de ter boia fria para ter gente capacitada para poder estar resolvendo esses problemas. Isso é um problema, né? Isso é um problemão. Problemão, né? Além você tá sentindo. Do trabalhador da lavoura, né? Além disso. Sim. Hoje a gente nota duas coisas. Uma é a falta de compromisso com o trabalho do qual você ganha o seu pão. Sim. A pessoa que eu contrato. Ela está preocupada em receber no final do mês, mas não em produzir para ajudar ela mesma a crescer. Ela está preocupada em fechar o mês. Fechar o mês, passar o dia. O emprego, precisa comer. É o famoso CL treta. É o CL treta. Eu falei que isso era bom. A falta de compromisso. É um resumo disso. A outra parte, quando tu olha para a parte técnica, vês lá o engenheiro, quando ele faz a tua máquina, ele faz uma máquina para funcionar bem no laboratório. Aí tu traz ela aqui na propriedade, você é o pesquisador do cara. Ô, engenheiro, você fez isso aqui. Você é o engenheiro de teste. Se tu pegar todas as máquinas que são lançadas, as modificações que aconteceram, foi todas por falta de visão do engenheiro, mas que o produtor que está utilizando mostrou para ele. Botou a mão na massa. Aí quando vem o técnico contratado da agência revendedora dessas máquinas, eu acho que é o virabrequim da parafuseta. Mas essas palavras tecnológicas aí, aquele receptorzinho da energia, daqui a pouco vem. O chip. USB? Não. Os sensores. De bordo. Sensor. Acho que é o sensor. Não é o sensor. Foi a placa-mãe que queimou. A placa-mãe tu tá falando de 20 mil. Certo? Não, eu acho. A tecnologia tem disso. Né? Eles acertam. E aí tu gasta os 20 mil e... Não, isso aí. E não resolveu ainda. Eles acertam no achismo. Na tentativa. Tentativa e erro. De acertar. Mas qual é o problema dessa tentativa? Eu tô aplicando o defensivo com o meu pulverizador. Sim. Ele crencou às 8 da manhã hoje. Putz. Mas aí tu tem que agendar, só para daqui 5 dias o cara vir aqui. E aí, eu tenho, o mato cresce, aquele defensivo que eu tô aplicando, se é para mato, pode matar
o que eu estou plantando ali, Sim. eu não tenho Tem 5 tempo dias, certo, né? certo? Aí, vamos dizer, levou 5 dias. O meu vizinho vem aqui aplicar para mim, eu dou um jeito, resolvo. Aí vem o técnico. Aí ele vai na achiometria, mais 3 dias para encontrar o defeito. É assim que as coisas estão funcionando. Infelizmente. Infelizmente. Então, as tecnologias estão aí, elas existem? Existem. Mas não tem ser humano para dominar as tecnologias. Como que você resolve? Que é a pergunta tua. Não, o que você vai me perguntar agora? Como é que resolve isso aí? Ó, nós estamos O aqui, Marcos tá tipo pai de santo aqui. Não, né? nós estamos aqui fazendo uma piadinha pro cara lá. Sim, Tem interesse. sim. O que esses palhaços vão falar? Vamos rir aí daqui a É, pouco. né? Importante pra audiência. Faz parte. Já arrumamos aí um advogado e o filho do advogado de audiência ao vivo aqui. Um saludo aos amigos argentinos. Doutor Fabrício, né? Veio aqui. Obrigado aí pela presença, doutor Fabrício. Aí, o guri, como é que é o nome do guri? São Henrique. Ó, depois tu deixa o like no canal, hein, cara. Toda a comercialização do produtor rural, ela tem um desconto de 0,2% que vai para o Senar, Serviço Nacional da Pesagem Rural, que é do produtor rural. Sim. É dele mesmo. O Senar tem evoluído muito na questão de tecnificar as pessoas para poder trabalhar no campo. Então, acredito que esse seja um dos caminhos de investimento e de exigência do produtor de continuar essa evolução do Senar. Nós também temos os institutos federais de ensino que está se espalhando pelo país. Aqui mesmo em Canarana, com o esforço do funcionário público que está aqui tocando, teve parado, não foi, a gente brigou, foi e apareceu um cabra que trabalha. Sim. Então, está funcionando, vai treinar muitas pessoas. Que seria o IFMT. IFMT, Instituto Federal do Mato Grosso, né? Que é nacional, como o FMT, Sim. etc. O único caminho que tem é incentivar, né? Incentivar que as pessoas façam os cursos, se tecnifiquem, porque o nosso apagão de mão de obra é seríssimo e pode trazer muitos prejuízos. E eu quero fazer um destaque, até porque eu já fiz uma pesquisa a respeito. Esse trabalhador, né, também não se deixar cair ou se influenciar por também questões ideológicas, né? Porque se fala muito, pobre não tinha diploma 10 anos atrás, né? Tipo, pobre não tinha diploma, não sei o que e tal. Pobre não andava de avião? Mas você andou de avião ontem, né? Andei ontem, cara. Agora quando tu vai pra Alemanha, por exemplo, a Alemanha, a Alemanha, tipo, a gente vê ali, né, Volks, né, as grandes empresas, enfim, e tal, mas assim, 80% do PIB da Alemanha tá nas pequenas empresas de engenharia. E 70% dessa mão de obra que tá lá não é de engenheiros, são de técnicos. E foi uma questão que na época, quando eu tinha, sei lá, 20 anos, quando eu tinha entrado na faculdade, faz tempo, hein? O Fernando Henrique, ele defendia. O Brasil não precisa de ensino superior. Isso. A gente precisa de técnicos, né? A gente não precisa de diploma. E eu ficava olhando, mas que porra é essa, tal, não sei o que, precisa de engenheiro e tal. Aí veio, né? Passaram-se 15 anos, um monte de gente com dinheiro, ou gente com diploma, só que hoje tá aí. Uber. É Uber, né? Então Nada isso, contra, né? Ou funda uma startup e sai fazendo comunicação, por exemplo. Tipo isso. É igual a gente, né? Eu não falei isso. Ele não quis se referir a nós, né? Mas tudo bem, faz parte. A gente, nosso resumo aí, Gabriel. Tipo isso. Mas é isso, né? O jovem hoje não se cair nessa ideologia, eu preciso ter um diploma de engenheiro, porque senão minha família, sei lá, eu vou ser discriminado. Não, cara, os países, né, assim, a Alemanha é referência em maquinário, né? Então, lá hoje, né, quem manda são os técnicos. O engenheiro ali é minoria, ele resolve ali, faz um cálculo e tal, e o técnico tem muito espaço, né? Então, é isso, né? Se encaixa. Até pelas oportunidades, né? Para te formar um técnico, tu pode usar um turno do dia, ou seja, à noite, ou amanhã, e ele pode trabalhar no outro turno. Porque as pessoas, às vezes, a maior parte, se nós pegar o número de pessoas formadas, quanto por cento que dá da população que saiu de um segundo grau,
que se formou. É muito pequeno, eu não lembro mais esse número hoje. Uhum. Mas o curso técnico, ele permite que essa pessoa que não tem essa oportunidade Sim. de ser uma pessoa capaz daquilo que está fazendo. Né? Sim. E a tecnologia o técnico inova as tecnologias que estão acontecendo, que estão nas máquinas da produção rural. Comentamos, é o nosso assunto e iniciamos com ele. É muito grande. É muito grande. E as pessoas aprendem no susto. Um aprende acompanhando o outro aí pelo campo. E aí uma empresa rouba. Esse que vai mais na frente rouba do outro, paga um pouquinho mais. Mas aí, e na tua visão, um problema de capacidade técnica ou um problema de cultura mesmo? De um CLT? Eu acho que eu vou opinar aqui pelo Marcos, eu acho que isso é o processo de expansão e crescimento. Entendeu? Então, assim, daqui a pouco o cara vai olhar aqui, vai estar olhando aqui a gente, vai dizer, poxa, eu vou pra Canarana, vou colocar você torneiro, vou montar uma empresa lá. Por isso que eu falei que é um local para se investir, porque alguns locais do Brasil já estão saturados. Algumas regiões, a gente vai conversar com outros produtores de outras regiões que a visão é diferente. Então, por isso que o agro e a política do crédito rural sempre é direcionada para um local específico. Ela nunca é geral para o Brasil inteiro, né? Tem Instituto Federal aqui? Né? Tem o IFMT aí. E uma outra coisa que eu acho que talvez, né, é a questão da terceirização de mão de obra, né, de não ter só o CLT. Porque o CLT, ele vai querer o quê? Ele vai trabalhar ali do dia 1º ao dia 30, 31, receber o salário dele, zarpa, vai gastar com pinga, o que ele quiser. Já a terceirização de mão de obra, através da qualificação técnica, cara, vou abrir o meu MEI. Você aqui, traz um empreendedor pro teu negócio, você traz um empreendedor. Um parceiro, então, né? Exato. E aí o camarada vai falar assim, se eu resolver o problema do Marco... É ele que vai treinar a mão de obra. Em 3 dias... Ele vai atrás. Ele vai me chamar de novo. Ou ele vai me indicar para um outro cara. Isso aí. Entende? Então, esse lance... Aí a gente volta lá na medida provisória que o Michel Temer, né, sancionou, da terceirização dessa mão de obra através da pejotização. Cara... isso aí evolui muito. Até mesmo a qualidade da mão de obra. Terceirização da atividade fim, né? Ajudando a sua capciosidade. Olha aí. Todos esses técnicos que aprenderam e que têm capacidade de produzir, eles saíram das empresas. Sai da mão de obra. E esse cara... Saiu da CLT. Sai do CLT. Eles saíram das empresas, das revendas. Foi trabalhar... Por conta própria. Por conta própria. Sim. Esse cara, você tem que contratar ele 4 meses antes para conseguir pegar ele, porque ele está com a agenda dele lotada. Porque ele sabe... Tem um problema de oferta, né? Ele sabe o que ele está fazendo. Sim. Você imaginou? Oportunidade. 4 meses para você pegar? Custo de oportunidade. Nós precisávamos o cara para a revisão do pulsador aqui na fazenda ano passado, e tem um cara bom. O cara que a gente consulta, passa o zap, ele fala. E é um cara de confiança. Um cara de confiança, ele fala isso. Cara, mas eu preciso que tu venha revisar para nós. Sinto muito. Eu já se tu puder esperar 5 meses. Pois é isso aí. Enquanto isso, tem um monte de gente batendo ponto, né? Sei lá, com potencial para se tornar um empreendedor como esse, né? E tá aí perdendo tempo. Demais. Eu queria fazer uma colocação não, queria fazer mais uma pergunta pro Marcos, porque a gente gosta de temas polêmicos. Taca-lhe pau, Marco, velho. Marcos, a questão do travamento de preço de grão que interessa, né? A gente sabe que há e tem demanda judicial, eu tive, inclusive tenho, uma proteção para as multinacionais. Lá em São Paulo, elas ficam todas no mesmo prédio, as sedes delas, todos os escritórios, então há um protecionismo do próprio judiciário em São Paulo em relação a elas. Teoria da conspiração. Eles vêm, não é teoria da conspiração, mas eu tô falando a realidade. Né? Vamos falar a realidade, o que é a realidade, né? Uhum. Então a gente sabe que há lá, por exemplo, você tem uma demanda, às vezes a competência da demanda é relativa, acaba indo para São Paulo, já é difícil para o produtor rural, às vezes ele trava o preço, chega na hora, tá valendo, sei lá, 50, 60, 70 reais a mais, isso prejudica ele no pagamento do custo, diminui às vezes fecha no às vezes nem lucra, né? Ou diminui, fica no negativo na questão do custo de produção. E você acha que há essa construção aí do travamento de preço, por exemplo, bom, agora a gente está aqui, está na colheita, então
quando você falou que a gente vai comprar só até o dia 31, até o dia 31 de março. Então, quer dizer, tudo que você entregar, você é obrigado a vender. Não, tudo bem. Então, se é obrigado a vender, vai ter preço no dia 31 de março, ok? Não, no preço que tiver. Pois é, e qual que é o preço que tiver? É isso que eu quero dizer. Pode ser muito menor do que então, lá atrás, antes da safra, quando vem a especulação, o preço caiu, sempre a mesma história, e eu venho defendendo com os meus clientes a questão de não fazer o travamento de preço, né? E aí, agora, o que se viu no mercado? A gente não quer comprar. Tipo, você não travou, então eu não quero comprar. É um boicote desse grupo de empresas em relação ao produtor rural, mas que se houver uma união dos produtores rurais, isso muda. Né? Porque não vai ter, eles também não vão ter produto, eles têm conta para pagar também. Né? Então, o que você fala, se você concorda com isso aí do travamento de preço, se há uma manobra dentro do mercado para que esse preço ele tenha um período de baixa, aqui a gente vai travar, tá aqui produtor rural, ou você acha que isso aí é o próprio mercado que manda no travamento, simplesmente, o ano que vem eu acho que a soja vai estar assim, porque vai nevar não sei aonde, aqui na Argentina secou, teve seca, tem a guerra na Rússia, que esse é um dos temas mais importantes, pessoal, do soja, do produtor rural. Sim. É a hora da comercialização, porque é a hora de realizar o lucro ou o prejuízo. Exatamente. Então, a questão toda vem nos relatórios que, na minha opinião, são manipulados, né? De produção final, estoques, isso que a gente já começou. O que pressiona os mercados são isso, e aí facilita, que nem nesta colheita aqui, toda essa confusão, o preço vem caindo. Se nós olharmos os últimos 3 anos, a soja ela subiu na colheita. Esse, depois de 3 ou 4 anos, é o primeiro ano que está caindo na colheita. E com essas novas exigências, nas regiões onde a capacidade de recebimento é menor que 60% da produção. Então, qual é por que o armazém está dizendo para mim que aquilo que eu entregar no disponível, no balcão dele, eu tenho que liquidar até dia 30/3? Ele está alegando que ele vai receber milho e como a logística está apertada, tem atraso para chegar nos portos, o que ele já vendeu e o que ele tem que exportar, ele tem que estar com o armazém dele livre lá no final de maio, início de junho, para receber milho. Então, aqui no Mato Grosso, o milho se tornou uma grande cultura e é o mesmo armazém de soja. A questão dos travamentos, a manipulação nós já entendemos onde que está. Né? Está nos relatórios de oferta e demanda, aonde criam estoques que não existem. Ali acontece tudo isso que você falou. Mas como eu não tenho o meu armazém, e aí tem um outro problema sério, que as mudanças genéticas ocorridas nas sementes, que é os grãos que eu vendo, a longevidade para manter armazenado o grão no armazém diminuiu bastante. Antes você poderia segurar mais que um ano e pouco, mas ela tem uma degradação, tem esse outro problema. É proposital? Não sei te dizer. Talvez seja... porque assim, as produtividades ela vem com a cobrança de royalties. Né? Sim. Aí na rapidez e na vontade de ganhar mais, você vai criando um negócio que produz cada vez mais, mas tu vai perder alguma coisa. O proposital talvez seja ganhar mais na questão, nesse sentido do proposital. Sim. Mas a questão de tu travar ou não, tu não tem aonde tu correr. Se eu soubesse há 4 semanas atrás que o preço ia ser 138, eu tive 155 e não vendi porque eu achei que não era o preço ideal para mim. Mas não era muito melhor eu vender a 155, que não era o ideal, do que eu vender por 138 agora? E você não tem uma outra opção de tu fazer. Se tu for fazer direto Chicago, comprar lá tem várias modalidades, mas aquela que você tem que, se você vendeu e dali para frente subiu, tu tem que fazer o depósito diário. Eu não tenho esse dinheiro no meu caixa para fazer. Ou ao contrário, né? Sim. Ou que seja ao contrário, mas tu tem que todo dia pôr a margem lá
Eu não tenho isso. Seria uma outra maneira de travar fora da trading. Então, se correr o bicho pega, Marco, e se ficar o bicho come. Agora, o outro fato que gera problemas jurídicos é da empresa não cumprir com aquele preço que ela pagou no futuro. Né? Esse é um problema. São poucos que tem, mas existe também. Existe. Né? Agora, eu vejo que quando... E ele não tem nenhuma segurança. Eu tive situações onde quando o produtor teve o prejuízo, entra na fila da recuperação judicial que aconteceu, né? Lá no Sul, numa empresa bem conhecida. isso. Quando é o inverso, falida, quando né? você tem o inverso, você tem a proteção da empresa e parece que o produtor ele sempre é o sujeito que vai... É visto como o cara que ele tá lá com produto, é milhões, como se não tivesse custo nenhum, como se não tivesse funcionário, como se não tivesse nada, e azar é o dele, né? Ele que se ferre lá, que prende o dinheiro dele, prende o grão dele. Nossa. Aí o pessoal que tá lá na cidade grande, né? Que não tá aqui no campo, olha aqueles volumes, realmente são volumes altos. Tipo, da ano que vem eu libero. Aconteceu isso com a gente conseguiu, né? A gente tem uma discussão desse tipo aí que tramita, o Marcos conhece ela também. Ou seja, a culpa não é nossa, foi uma proteção nossa, uma mitigação de risco para não ter o prejuízo. Porque a outra vez que não fez, teve. Então, assim, é o que tu falaste, né? Se correr o bicho pega, exatamente, se ficar o bicho come. O bicho come, né? A Fazenda Passo Fundo aqui já entrou em 2 recuperações judiciais. Nós vendemos para um frigorífico, que era aqui em Canarana. Sim. Ele entrou com recuperação judicial. Aí não entrou aquele dinheiro para pagar as contas e fazer reposição. Vendemos no outro para receber também, só tinha negócio a prazo, 30 dias depois, que era o Independência, em Nova Chavantina, um frigorífico zerinho, Independência, com ótimo nome. 30 dias depois não recebemos de novo e não recebemos até hoje. Entra na Isso fila. foi em 2008 e 2009. Nossa. Isso é o distress. Vira distress. Exatamente. É um problema, porque enfim, né, no mercado financeiro, por exemplo, se isso acontece, um banco central da vida intervém numa instituição financeira e ela já deixa de existir, porque existe um compromisso social aí, né? Mas e o prejuízo? Pois é. O prejuízo do investidor? Fica pra eu acho que tem que ter algum regulador para estar controlando a alavancagem desses frigoríficos. Eu acho que o que falta, às vezes, também, como a gente fala ali sempre de investimento, da questão de fazenda, de analisar, é você calcular todos os possíveis riscos e minimizar esse impacto. Mitigar, exatamente. Caso ele possa vir, ele venha de forma que não comprometa o próprio negócio. Né? Através da gestão, né? De aquisição. Gestão de aquisição. Vai lá. Galera, o bate-papo tá massa pra caramba. Acho que já deve ter dado umas 2 horas de vídeo, né? Tem coisa pra caramba. Não tem hora do ET. O portal de Machu Picchu. Mas que barbaridade. Você vai ficar pro bônus. Segura aí. Mas, galera, pra gente ir caminhando aqui pro final, né? Bate-papo muito massa aí. Muito legal. Em resumo, né? Então a gente percebe aí que o produtor, se ele não se unir, vai acabar um sendo engolido pelo outro. Muda o CPF. Né? Vai Só vai usando mudar o CPF. O Bruno colocou aqui a evolução do crédito. Ele vem acontecendo porque, na nossa visão, a gente acreditava que existia um problema de crédito, mas, enfim, né, vem evoluindo, principalmente aqui na região, né? Então, assim, tem a questão da valorização / investimento no setor de pesquisa. Setor de pesquisa, né? na regulamentação, né? Eu acredito pra que talvez garantir, seja o ponto principal. Do cientista. Isso, dos royalties e tudo mais, né? Segurança jurídica, né? Uma menor intervenção do Estado. Então, isso que eu quero. Hoje não temos a segurança jurídica. Pois é, então. E não temos perspectiva de que isso vai acontecer, infelizmente. Mão de obra qualificada, sempre com um viés, né, mais técnico, né? Jovens, né? Produtores aí, jovens, né? Trabalhadores, né? Saiam dessas ideologias, né? Exato. Ensino técnico é um ensino muito bom, né? Tem muita gente competente. Oportunidade à vontade para ter uma vida boa. Não se prenda ao CLT ali, né? Não se prenda. O mundo hoje, né?
né? Precisa de gente, o Gabriel sempre fala, né? Resolvedores de problemas, solucionadores de problemas. Exato. Então, se você for bom em resolver problema, sem essa ideologia de, sei lá, curso superior, PhD, cara, vai Sem enrolação, meu amigo. resolve problema, Reto e reto. resolve o a exemplo porra tá do aqui problema. nessa mesa. Esses caras chegaram aí num carrinho que não sei da onde eles tiraram toda Como é que o cara falou lá? toda essa Tiquitinho. toda essa parafernália aí, ou ligou, não sei o que, o cara já meteu a mão na chave de fenda e olha, Taca de tá aí tudo funcionando, mostrando nossa cara, mostrando nossa conversa de uma maneira transparente. Né? nítida, né, no meio do campo aqui. Exatamente. Esses são os caras. Exato. Pois é. Eles não estão discursando pra bonito, esses são os caras. Exatamente. E eu acho que. Depois o comercial faz favor, né? Lá, tá. Depois a gente... E eu acho que assim, e pra gente finalizar, existe muito espaço de crescimento no agro. Muito espaço de crescimento ainda. Né? Por mais que a gente tenha falado aqui diversas dificuldades, né? Se você tem uma boa gestão de aquisição ali, se você descentraliza da mão dos gigantes ali, se você faz por conta própria, né, Marcos? Ou se une, né? E Ou se une, o mais você fala importante, muito o se isso, une. né? O Marcos, que é um cara aí que tem mais números, até pela questão da influência dele, da participação social e política. Marcos, você falou ali que aqui é um município com 320 mil hectares agricultável. Não, isso. Agricultável. Soja. Qual que é o total do município? O município é 1.100.000 hectares. Qual que é o percentual de evolução aqui, você acha aí, na agricultura? 50%. Olha aí. Então, cara, Terra fechada, a gente tá falando de terra que não é agricultável. 50%. Olha só. pois é. Olha as oportunidades aí. Então, né? oportunidade Não, essa tem aí já muito. essa já não abre, né? Já chegou no limite pela lei ambiental e também tem 2 reservas indígenas. Só uma aqui são 100.000 hectares na nossa tem reserva frente. indígena. Tem. Então aqui está esgotada na região a área agricultável, não tem mais. Tem ainda propriedades, mas são aquelas. Você subindo aqui, saindo da fazenda, tá vendo que tem um monte de calcário ali. Uhum. Aquela é uma área secundária que nós vamos tornar produtiva já. Entendi. Mas você acha que ainda aqui tem. Não, tem mais um pouco. Tem mais um pouco. 400 e poucos mil Eu hectares. só queria fazer um parâmetro, mas você pode me corrigir. Se não me falha a memória, no Rio Grande do Sul, a cidade com maior área agricultável, acho que é Tupanciretã. 180, 190 mil hectares. Nossa. Mato Grosso, a gente tá num pedacinho do Mato Grosso. Cara, Olha o Nossa, tamanho. tá na cidade. né? pra você na ver, região. velho. Então, assim, Caraca. se você faz uma boa Entendeu gestão... a dimensão? Nossa Se você faz Senhora. uma boa gestão disso daí, cara, O não Brasil tem é como dar fantástico, errado. O Gabriel tá falando, né? Todo o assunto é das oportunidades Oportunidade, em função cara. dos técnicos que têm que se formar. Lógico. E não esqueça, um dado importantíssimo, que é o que o Marco, de outra maneira, está dizendo. Nós produzimos grãos em apenas 9% em território nacional. 9%. Podemos chegar a 50%. Sim, cara. É só mudar a lei ambiental e tal, já chega para 70%. Quanto que é na Índia? 70%. Estados Olha aí. Unidos, quanto que é mais que 50%? China, onde que dá para produzir? Dá. Tá tudo produzindo, né? Só não produz mais. Até no subsolo os caras produzem. Sabe por que não produz mais na China? Eu já tive oportunidades. Eu já tive na Índia, já tive na China, Deserto? eu já tive na Alemanha. É a quantidade de água. Eles plantam soja onde chove 200 milímetros por ano. Aqui já choveu 1.900 esse ano. E milho onde chove de 400 a 500, que é uma cultura mais sensível. Água, falta água. É. Senão não produz mais. Show. Então, cara, você aí, né, que tá assistindo com esse viés de investidor, talvez você é um produtor, tá querendo começar também ter esse viés de investidor, cara, ou você que não é produtor e é só um investidor, saiba que mercado tem, possibilidade tem de crescimento demais. E o nosso bônus, eu quero saber aí dos nossos amigos ETs. Como é que é esse negócio aí, cara? Pô, mas me explica, não tô entendendo. Não, Gabriel. o cara falou que tem é um... o Marco. Né? É, o Marco falou que Não, tem o Marcos tem a história aqui. negócio que aí desce do- aqui do lado do armazém. Como é que é a casa do Machu Picchu aí? O negócio? Ah, o portal? portal. Se a safra quebra, o portal do Machu Picchu. Tem uma mandinga? Chega o cobrador, portal. Não, mas o Machu Picchu é o espírito que vai, né? É o espírito. Aí é né? sinal mas- que tu não vai poder mais comprar e nem vender nada pra Aí ninguém. Mas aqui na região tem uma energia diferente, Tem, né? tem, Tem uma energia... Vocês viram assim as nossas brincadeiras, mas agora, recentemente, de Porto Alegre para o Uruguai, o que os aviões, os pilotos reportaram, né? Sim. Várias luzes rápidas, passando, eu não conseguia identificar. É o que acontece. Aqui, diminuiu bastante, mas aqui tem muito disso. E várias pessoas crentes e descrentes já
já viram, né? Nós temos um amigo aí que é totalmente descrente nessas coisas. Quando ele viu na estrada aqui pra Barra do Garças, passou um negócio. Tome. Nossa. Por então tem vários relatos, né? Eu já vi bastante coisa, acredito, assim, por esse papo aí de quase 2 horas, a minha insanidade não é tão alta, né? Ainda. Não, e a gente veio de Brasília, rodamos quase 1.000 quilômetros, a gente veio pra ver os voadores também, porque eu sou descrente, mas vindo de vocês, né, ouvindo isso de vocês, eu passo a acreditar. A minha proposta aí, você deita aí no relento a noite toda, toma. hoje fica olhando aí pra cima, alguma Ou seja, coisa vai você acontecer. que é descrente e quer acreditar, durma fora, tá? Galera, é isso. Marcão, mais uma vez, obrigado aí, cara. Tamo junto demais. Doutor Marcos da Rosa. Muito bom, Gabriel. Cara, foi divertido. Gratidão aí pela agradável. recepção. Vocês não deixaram eu trabalhar, foi uma boa coisa. Eu não tava querendo trabalhar mesmo. Olha aí. É muito melhor conversar, Gabriel. Botou o guri pra resolver lá o Bel. Aliás, assim, se sobrar aí um empreguinho pra mim aí nessa empresa de vocês, Mas, faça favor. barbaridade. A gente precisa de um comentarista, né, um comentarista técnico. Brunão, valeu. Falou. Com mais uma aí. Gui, tamo junto. Benedito, é nóis. Galera, você aí que curtiu esse bate-papo, já deixa o like nesse vídeo. Se você está ouvindo por algum agregador de podcast, não esquece de avaliar o nosso podcast, por isso é muito importante para o nosso trabalho. Compartilha com o teu amigo aí que é produtor rural, que é investidor, ou quer entrar nesse mercado, quer conhecer um pouco mais, e com certeza esse conteúdo vai ser muito importante para ele. Um forte abraço e até o próximo. Falou. Mas que bárbaro!